Quando Jesus estava nos chamando para segui-lo, né? Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele só tinha um intuito, é de que você caminhasse no caminho dele. Por isso que quando ele começa esse caminho, ele faz algumas advertências a nós. Que a gente não seja imprudente com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que a gente tome cuidado, que a gente fique atento, que nós não nos deixemos enganar por essa doutrina de saduceus e fariseus. Por que no início do caminho de Jesus nós temos que ter essa percepção? Porque a vida dessas classes, tipo saduceus e fariseus, eram condutas que eles tinham diferente das condutas que o Evangelho nos estimula. O Evangelho nos estimula a ter outro tipo de conduta, não a conduta dessas classes. E Jesus, quando chamou os discípulos, com essa frase, né, aquele que quer, venha, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, ele disse: acautelai-vos da doutrina dos saduceus e dos fariseus, suas condutas, aquilo que eles tinham, né, como regras na sua vida. Por exemplo, os saduceus, você sabe que eles não criam em nada, eram céticos. Eles não criam em ressurreição, não criam em anjos, não criam em demônios. Eles eram tomados pela fugiu a palavra aqui, é ceticismo mesmo, é um ceticismo. Então, essa classe eram os sacerdotes políticos da época, exerciam controle sobre o templo, não criam em nada. Os próprios cultos deles eram cultos mecânicos. Por isso que quando Deus nos chama para um culto, eu nem falo esse culto que nós fazemos aqui, mas quando Deus nos chama para um culto, Ele nos chama não para um culto de saduceu, nem para um culto de fariseu. Saduceus eram ligados àquela mecânica do templo, eram ligados ao próprio templo. E eles cultuavam, digamos assim, desapaixonados. Eram desapaixonados. A pior coisa é você cultuar Deus sem paixão. Desapaixonado por cultuar Deus. E tem muita gente desapaixonada. Quando Deus te chama para adorá-lo, Ele não quer que você o adore com mecânicas. Esses saduceus, eles não criam na transcendência. Eram tão céticos que não tinha transcendências na vida deles. O que é a transcendência? É o poder, a glória. Fomos ensinados com uma noção de glória, que a glória de Deus era você se emocionar, você sair de si, ou você fazer qualquer coisa fora da normalidade. Mas, na verdade, o reino de Deus, ele é um reino que existe transcendência. Você tem que acreditar no poder, por exemplo, da ressurreição, no poder da glorificação do corpo de Jesus, do seu corpo também. Eles não criam nada disso. Não criam em espírito, em anjo, demônio, não criam nada. Eles mal faziam aquelas mecânicas do culto deles. Eles exerciam estratégias de controle sobre o povo. Eles eram os que julgavam, na época, aqueles que não ficavam
sob a tutela da lei. Aqueles que pecavam contra a lei, não cumpriam os rigores da lei. Então Jesus disse no caminho, no início da caminhada, que você tem que ter cuidado com esse tipo de pessoa. Porque vai aparecer pessoas na sua frente assim, não. Para você não ser como eles. Não é o intuito de você se cuidar do fermento dos saduceus, dos fariseus, porque eles aparecerão na sua vida, não. Para você não se tornar igual a eles. Aquele que não crê em nada. Vira um ceticismo ligado apenas a mecânicas. Mas também, Jesus, ele nos orienta a não seguirmos a doutrina dos fariseus, nos acautelar com a doutrina dos fariseus. Os fariseus, eles eram mais ativos, eles eram mais ligados ao legalismo, à lei, à prática das regras, ligados às exterioridades. Zelosos, eram ortodoxos. Geralmente um fariseu é um ser de fachada. Acautelai-los do fermento dos fariseus. Você vai encontrar um fariseu, não, para você não ser alguém de fachada. Não ser alguém legalista em relação à lei. Alguém moralista. Alguém mais justo que a própria justiça. Nós não podemos nos justificar por obras. Você sabe disso. Nós não nos justificamos pelo que podemos fazer. Nós nos justificamos pelo que já está feito em Cristo. Então, cuidado. Essas doutrinas dos fariseus. Porque sabendo, queridos, que todo o farisaísmo, o legalismo que eles vivem, eles inviabilizam a existência. Você viver em legalismos e regras e padrões, a sua existência ela não se torna prática. Então, logo no início do caminho, Jesus nos adverte daquilo que nós não podemos ser, que é ser que nem saduceu e fariseu. E que o caminho é Ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. É nesse caminho que nós estamos andando. No caminho de ser semelhantes a Jesus, semelhantes a Cristo. Essa é a advertência que Ele fez. Por exemplo, quando você fala de farisaísmo, Jesus certa vez olhou para uma figueira, e aquela figueira estava com folhas. E ele foi procurar um fruto naquela figueira e não encontrou fruto. Você sabe o que aconteceu com a figueira, né? A figueira foi amaldiçoada para que nunca houvesse mais fruto. Então aquela figueira ela representa o farisaísmo. Por quê? Porque só existem folhas numa figueira quando tem frutos. Então, existia folhas, aparência de quem tem fruto, mas não de fato fruto. Então Deus nos chama para sermos frutíferos e não apenas de aparências. Não a ter apenas essa aparência farisaica de que somos bonitos e está tudo legal, mas a pessoa procura algo em nós, mas não encontra. O Evangelho, ele nos chama. O Evangelho nos chama para que caminhemos com Cristo frutificando. E não há nada melhor de você frutificar, você praticando os ensinos que Jesus, durante esse caminho, vai te ensinando sobre as práticas simples da existência, que é o que nós temos aprendido nesses textos aqui do Sermão do Monte.